Nesse vídeo eu vou te mostrar de forma bem fácil como você pode criar um site bonito para o escritório de contabilidade. Olá, meu nome é Caroline Christian, eu sou web designer e meu objetivo com esse canal é te ajudar a criar páginas de forma simples, rápida e eficiente para te ajudar a vender aqui na internet. E eu estou preparando esse vídeo aqui para te mostrar como você pode criar um site por conta própria, para que você possa criar o site da sua empresa. Nesse vídeo você vai ver o passo a passo completo de tudo o que você precisa fazer para criar o site de um escritório de contabilidade. E o melhor é que eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para criar um site bonito e profissional, para que dessa forma você possa atrair ainda mais clientes para o seu negócio. Então eu te convido a ficar até o final do vídeo para pegar todo o passo a passo e todas as configurações. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar um like para apoiar o nosso trabalho e também se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Então é isso, agora bora pro conteúdo desse vídeo. Então vamos lá, e é esse site aqui que a gente vai desenvolver aqui nesse vídeo. Esse aqui é um site para um escritório de contabilidade e aqui a gente montou uma estrutura bem básica, tá? Com as principais informações que todo site de empresa precisa ter. Então a gente colocou aqui uma área inicial falando sobre o trabalho dessa empresa, falamos aqui sobre os diferenciais também, temos uma área aqui falando sobre os serviços dessa empresa e aqui também temos uma parte onde a gente explica como que essa empresa pode ajudar o seu cliente. Então aqui a gente coloca um texto chamativo que mostra sobre os valores da sua empresa, sobre como a sua empresa pode ajudar o cliente e assim por diante. Aqui também temos uma parte falando sobre os depoimentos e aqui no final nós temos uma chamada para a pessoa entrar em contato via WhatsApp, tá? Essa é a estrutura básica que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. É claro que você pode adicionar outras seções ou retirar alguma seção dessa aqui caso você não queira, mas eu vou te mostrar aqui todo o passo a passo e aí você vai poder personalizar o seu site da forma que você achar melhor para o seu negócio, tá? Bom, e para a gente construir esse site aqui, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada WordPress. O WordPress é gratuito, só que para você ter acesso a essa ferramenta, você vai precisar contratar uma hospedagem e um domínio, tá? Se você ainda não tem o acesso do WordPress, se você ainda não tem hospedagem, não tem domínio, eu recomendo que você acesse os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição para você pegar o passo a passo completo, que lá eu mostro o que é uma hospedagem, o que é o domínio e como você faz essa contratação. Só para você ter uma ideia, a gente faz a contratação da hospedagem e do domínio através de empresas como a Hostinger, como a HostGator e outras empresas aqui na internet. A gente normalmente utiliza a Hostinger dos nossos projetos aqui da agência e também nos projetos dos nossos clientes, então fica essa indicação para você. Eu vou deixar o link da Hostinger aqui na descrição para você acessar e lá você vai encontrar mais informações sobre os planos, sobre os valores e também sobre os itens que você vai receber em cada plano, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida, dá uma olhada nos links aqui na descrição desse vídeo para você pegar o passo a passo completo e também para você acessar o site da Hostinger. E aí, depois de fazer a contratação da Hostinger e fazer a instalação do WordPress, você vai ter acesso a um painel parecido com esse aqui. Vai ter essas informações aqui na lateral, essas informações aqui. Pode ser que tenha alguma coisa diferente, mas é basicamente esse painel aqui que você vai ter acesso, tá? Depois de entrar aqui nesse painel, você vai vir aqui na parte de plugins. E aqui você vai ter uma lista de plugins. Nesse vídeo aqui a gente vai utilizar o Elementor e esses dois plugins aqui, o Essential Add-ons e o Unlimited Elements. A gente vai utilizar esses três plugins aqui para criar a nossa página. Para você adicionar no seu site, você vai vir aqui em adicionar novo, vai vir aqui em pesquisar plugins e vai colocar Elementor. Você vai baixar esse primeiro plugin aqui, aí é só você clicar em instalar agora e depois você clica em ativar. Aí depois você volta aqui novamente e coloca aqui Essential. Eu vou deixar todos os nomes dos plugins aqui na descrição, tá? Para você não precisar se preocupar. E aí aqui você vai baixar esse plugin aqui, ó, Essential Add-ons. Você vai clicar em instalar, depois você clica em ativar. E por último, você vai buscar pelo Unlimited, que é esse plugin aqui. Aí é só você clicar em instalar e depois você clica para ativar. Depois de fazer isso, é só você voltar aqui para a aba de plugins, plugins instalados. E aqui a gente vai fazer uma configuração importante no Elementor. Então você vai clicar aqui, depois você clica em experimentos, e aqui você vai buscar por Flexbox Container. Ele provavelmente vai aparecer para você como padrão ou inativo. Aí você bota aqui como ativo e depois você clica para salvar as alterações. Isso aqui é muito importante da gente fazer porque o Elementor está passando por algumas atualizações que vão mudar a forma como o plugin funciona. Então para você deixar o seu site bem atualizado, é importante que você faça essa configuração aqui, tá? Depois de fazer isso, a gente pode sair dessa página
E aí a gente vai vir aqui na aba de aparências. Você vai vir aqui em temas. Aqui você vai encontrar uma lista de temas para você instalar no seu site. Basicamente, a minha recomendação é que você utilize esse tema aqui chamado Hello Elementor. Eu recomendo isso porque esse tema ele é mais leve e ele vai deixar suas páginas mais rápidas e vai facilitar suas configurações. Então fica essa recomendação para você. Só que fica um aviso aqui muito importante, tá? Se você já tem um site criado, ou se você criou uma página que ela veio com um modelo pronto, que vem com o site pronto, alguma coisa do tipo, você tem que ter cuidado com essas configurações aqui, tá? Por exemplo, pode ser que você tenha criado o seu site antigo utilizando o tema Astra, ou utilizando o OceanWP, ou utilizando outros temas aqui que já vem com o site pronto. Se esse é o seu caso, toma muito cuidado ao fazer essa mudança de tema, porque se você fizer isso, ele pode desconfigurar suas páginas, pode dar erro em algumas configurações e coisas nesse sentido, e aí você vai precisar configurar tudo novamente. Então toma cuidado com isso. Eu recomendo que você utilize o tema Hello Elementor só se você estiver começando agora, se você acabou de fazer a instalação do WordPress e vai começar a criar suas primeiras páginas. Aí sim eu recomendo que você instale. Mas se você já tem um site, está com medo de perder suas páginas antigas, então mantenha o tema que você já tem no seu WordPress e continue as configurações que eu vou te mostrar no decorrer desse vídeo, tá? Não tem problema. Então fica essa recomendação para você. E para encontrar esse tema aqui, é só você vir aqui em cima e digitar Hello, que ele já vai aparecer aqui no início, ó, tema Hello Elementor, e aí você vai clicar aqui para instalar. Só você clicar em instalar e depois você clica em ativar, tá? Então fica essa recomendação aqui para você, e se ficou alguma dúvida sobre essa explicação, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. E agora finalmente vamos começar a criar a nossa página. Agora você vai vir aqui na parte de páginas, e aqui você vai clicar em adicionar nova. Aí aqui no título você vai colocar o nome que você quiser. É importante comentar que esse nome aqui, esse título, aparece aqui no início da página, ó. Então coloque um título que faça sentido, como por exemplo início. Você pode colocar início e o nome da sua empresa, alguma coisa do tipo. Que aí esse nome aqui ele vai aparecer aqui em cima quando a pessoa acessar a página do seu site, tá? Então vou deixar dessa forma aqui mesmo. E aí caso você queira modificar o link dessa página aqui, você pode vir aqui na lateral, ó, em páginas, URL, e aqui, clicando aqui em cima, você consegue modificar o link. Você pode colocar, por exemplo, só a palavra início, e ele vai ficar, vai ficar com o domínio do seu site, /início. Ele vai ficar dessa forma aqui, com um link bem curtinho, que fica bem legal, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo, e depois de fazer isso aqui, é só você clicar aqui para editar com o Elementor. E esse aqui é o painel de criação do Elementor. É aqui que a gente vai utilizar as funcionalidades para criar a nossa página, tá? A primeira coisa que você vai fazer aqui é vir aqui na lateral em configurações, e aí você vai vir aqui em layout de páginas. Aqui você vai colocar a opção de Elementor Canvas. Aí você espera um pouquinho que ele vai carregar, e aí pronto, ele vai ficar dessa forma aqui para você, ó, com a tela em branco para a gente começar a criar a nossa página do zero. E agora a gente já pode começar a criar as nossas primeiras seções. Vamos começar com a seção inicial, que é essa aqui, e depois nós vamos criar a seção do menu, que é essa aqui de cima. Então vamos voltar aqui, e aí você vai clicar nesse maisinho, e aqui você vai clicar nessa primeira opção com a setinha para baixo. Aqui em altura você pode colocar o tamanho de 600, e aqui em largura você não precisa mexer, pode deixar dessa forma aqui mesmo. Por enquanto vamos deixar dessa forma aqui, e aí a gente vai voltar para aquele menu de opções, clicando aqui em cima. Aí você vai ter acesso às outras opções. Aí a gente vai clicar aqui nessa parte de título e vamos arrastar para cá. Vamos voltar aqui, vamos clicar aqui em texto. E aqui nós vamos colocar um botão. É só você clicar e arrastar e colocar aqui na posição que você quiser, tá? As informações ficaram aqui em cima, então para a gente ajeitar isso, a gente vai voltar aqui no nosso container, clicando aqui nessa opção de bolinhas. E aqui você vai vir em justificar conteúdo. Você vai colocar aqui no centro, dessa forma aqui. E agora a gente vai poder editar essas informações aqui. Vamos clicar aqui no título, e aqui você vai poder colocar o texto que você quiser. Eu vou colocar esse texto aqui mesmo, e aí eu recomendo que você coloque as informações sobre o seu serviço, informações sobre a sua empresa, como que a sua empresa pode ajudar o seu cliente, e coisas nesse sentido. Lembre-se que essa seção aqui, essa seção inicial, é uma das seções mais importantes da sua página. Então é muito importante que essa seção aqui chame a atenção das pessoas, para que elas continuem lendo a sua página, tá? Então,
dedica uma atenção aqui especial para criar esses dois textos aqui, do título e da descrição, tá? Eu vou deixar esse texto aqui mesmo. E aí, para a gente modificar o visual desse texto, o estilo desse texto, a gente vai vir aqui na aba de estilo e aqui você vai ter algumas opções. Aqui em cor do texto você vai poder modificar a cor, você vai poder colocar a cor que você quiser. Eu vou colocar a cor escura aqui por enquanto, uma cor preta, mas depois a gente vai modificar isso aqui. Vamos vir aqui em tipografia e aqui você vai poder modificar o estilo das letras do seu texto. Você vai ver que vai ter várias opções aqui para você escolher. Eu recomendo que você escolha uma opção aqui que combine com a sua marca, que combine com a sua identidade visual. Só que você tem que ter cuidado para não escolher fontes que sejam difíceis de ler, tá? Tem algumas opções aqui que não são tão legais, como por exemplo essa aqui, que fica um pouco complicado, né, pra gente conseguir entender as palavras. Então toma cuidado com isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui uma fonte chamada Open Sans, e aí fica essa recomendação para você também. Essa é uma fonte bem legal de ser utilizada, porque ela é de fácil compreensão, tá? Então eu vou utilizar ela aqui nesse projeto. Aqui em tamanho você vai poder colocar o tamanho que você quiser. Geralmente a gente coloca entre 32 ou 35 para títulos aqui no início da página, tá? Então eu vou deixar 32 mesmo. Você pode modificar, pode colocar um pouquinho menor ou um pouquinho maior se você quiser. Eu vou deixar esse tamanho aqui como padrão para títulos dessa página. Aqui em peso você vai modificar a grossura desse texto. Então você pode colocar esse texto com um pouquinho mais de negrito ou um pouco mais fino. E aí você vai escolhendo de acordo com a sua página, tá? Para títulos eu recomendo que você coloque um peso um pouco maior, para ele ficar um pouco mais chamativo, né? Aqui, por exemplo, eu deixei com um peso bem grande para ele ficar bem chamativo aqui na parte do início do site. Aqui embaixo nós temos mais algumas opções, você pode dar uma explorada aqui se você quiser, mas eu vou deixar dessa forma aqui por enquanto. Agora o que a gente precisa fazer é vir aqui em avançado e aqui a gente vai modificar a largura desse título aqui. Você vai vir aqui em largura e aqui você vai colocar personalizar. Aqui você vai conferir para ver se está com a opção de porcentagem e aí você vai colocar aqui 50%, tá? Para ele ficar aqui no meio, para não ficar muito extenso, né? Não ficar muito extenso na seção. Então vamos colocar aqui 50% para ele ficar dessa forma. E depois de fazer essa configuração do título, a gente vai vir aqui para a edição do texto da descrição. Aqui na descrição você vai colocar o texto que complementa o seu título. Então você pode colocar aqui mais informações sobre o seu serviço ou mais informações sobre a sua empresa. Aqui você vai editar o texto, então é só colar aqui o texto, sem problemas. E aqui em estilo, a gente vai poder modificar o visual do texto também. Ele segue mais ou menos da mesma forma que o título, tá? Então aqui a gente vai colocar aqui a cor escura, por enquanto. Aqui em tipografia a gente vai poder modificar para outras fontes também. Eu vou deixar aqui a fonte Roboto. Essa é uma ótima fonte para a gente utilizar em textos longos, então fica essa dica aí para você também. E aqui em tamanho eu vou colocar o tamanho de 16. E aí você pode colocar entre 14, 16 ou até mesmo 18, caso você queira um texto um pouquinho maior, né? Então vou colocar aqui 16. Aqui em peso você pode modificar também, caso você queira. Eu vou deixar aqui o tamanho normal, o peso normal, e eu vou deixar desse jeito. E aí pra gente modificar essa largura aqui, a gente vai vir aqui em avançado, vamos vir em largura, e aqui personalizar. Você vai colocar aqui 50%, dessa forma aqui, que ele vai ficar na metade da seção. Depois de fazer essa configuração, a gente pode vir aqui na opção do botão, e aqui ele segue mais ou menos a mesma lógica, tá? Você vai colocar aqui o texto, entre em contato, desse jeito. E aí aqui no link você vai colocar o link do seu WhatsApp, pode colocar o link de um formulário, pode colocar o link de uma outra página, ou até mesmo o link de redes sociais. Então você pode colocar o link que você quiser. Isso aqui vai depender do objetivo que você tem para essa página aqui, tá? Se você quiser colocar o link de um WhatsApp, é só você vir aqui no Google e digitar gerador de WhatsApp. Que aí tem vários sites que já oferecem esse link. Você pode vir aqui no primeiro link. E aí você vai colocar o número do seu WhatsApp. E depois é só você clicar aqui para gerar o link. Aí você vai pegar esse mesmo link e vai colocar aqui nessa opção. Vou fazer aqui para te mostrar. Vou colocar aqui um número aleatório e vou colocar aqui para gerar o link. Aí ele aparece dessa forma aqui, ó. É só você clicar aqui para copiar, vir aqui no link, tirar essa hashtag, é só você apagar. E aí você dá um Ctrl V aqui e vai colocar o link dessa forma, tá? Pode deixar desse jeito aqui. E aí se você quiser melhorar o visual desse botão, você pode vir aqui no ícone, que você pode vir na biblioteca de ícones, e você pode digitar aqui, por exemplo, o WhatsApp. Clica aqui para inserir, e aí vai aparecer o ícone aqui, ó, bem legal, no nosso botão.
Aí agora o que a gente pode fazer é vir aqui em espaço de ícone, a gente coloca aqui um espaçamento maior. Geralmente eu coloco 10, porque ele fica com esse espaço aqui que já está bem razoável para o botão. Depois de fazer isso, a gente pode melhorar ainda mais o visual. A gente pode modificar as cores desse botão, vindo aqui em estilo e vindo aqui nessa opção de cor. Eu já tinha selecionado algumas cores aqui para utilizar, então vou pegar aqui, ó, o código da cor, vou vir aqui em cor. Aqui você pode selecionar a cor que você quiser, ou você pode colocar um código aqui embaixo. Eu vou colocar o código da minha cor aqui e vou deixar dessa forma. E aí, se você quiser, você pode colocar um degradê também para chamar ainda mais atenção e ficar ainda mais profissional. Então vou vir aqui, ó, vou pegar outra cor, um azul mais claro, e vou colocar aqui como cor secundária. Aí ele vai criar esse efeito aqui, ó. Fica bem bacana. Aí a gente pode modificar o ângulo desse degradê também, modificando aqui embaixo. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é modificar o arredondamento desse botão, vindo aqui embaixo. Pode colocar um arredondamento maior, ele ficar desse jeito aqui, ou você pode deixar ele um pouco mais retangular, colocando um arredondamento menor, que ele só fica com a borda aqui arredondada. Pode modificar aqui da forma que você achar melhor para sua página. E aí uma outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui em tipografia e modificar o estilo das letras desse botão. Eu vou deixar aqui a fonte Open Sans, que eu estou utilizando no título. Então vou deixar dessa forma aqui, e o tamanho eu vou colocar aqui 14. Deixar dessa forma aqui e vou botar o peso um pouco maior, para que esse botão aqui chame um pouquinho mais de atenção. Vou deixar aqui em negrito. E algo legal que a gente pode fazer aqui nesse botão é colocar uma animação quando a pessoa passar o mouse por cima. Então você pode vir aqui em Hover, e aqui em animação ao passar o mouse, você vai colocar aqui, você pode escolher a opção que você quiser, mas normalmente a que eu utilizo é essa aqui, que é de Grow, que quando a pessoa passa o mouse ele tem essa animação aqui, ó. E aí você pode dar uma olhada aqui para escolher a que você preferir. E aí, claro, depois de fazer tudo isso aqui, a gente vai vir aqui em avançado, vamos vir aqui em largura, e eu vou colocar aqui tamanho de 50%, só para ele ficar aqui certinho, com o título e com a descrição. E aí, feito essas configurações aqui, a gente vai modificar o fundo da nossa seção. Mas antes disso, a gente vai vir aqui em publicar para salvar essas configurações aqui que a gente acabou de fazer. E agora a gente vai colocar um fundo nessa seção. Você vai clicar aqui no Container, nesses pontinhos aqui, vai vir aqui em estilo, e aqui em fundo você vai encontrar essa opção aqui de tipo de fundo clássico. Aqui você vai ter a opção para colocar uma imagem. E ele vai abrir essa aba aqui com as imagens que você tem dentro do seu WordPress. Se você não tiver nenhuma imagem aqui, você pode arrastar uma imagem do seu computador. Então é só você abrir aqui uma pasta no seu computador, clicar aqui e arrastar para cá. Você vai ver que vai ficar azul e é só você soltar o arquivo que ele já vai entrar no seu WordPress, tá? E se você não tem nenhuma imagem para colocar no seu site, eu vou te passar uma dica aqui de como você pode conseguir novas imagens e fazer edição para colocar no seu site. Basicamente o que você pode fazer é entrar em qualquer banco de imagens gratuitos que tem na internet, como por exemplo o Flickr, e aqui você pode colocar o tema, né, o assunto do seu negócio. Posso colocar aqui, por exemplo, business. E aí vai aparecer aqui várias imagens relacionadas a negócios, relacionadas a equipes. E aí a gente pode utilizar essas imagens aqui tranquilamente. Todas elas são gratuitas e você pode utilizar no seu site, tá? Então você pode clicar aqui na imagem que você achar melhor para o seu site. E aí você vai vir aqui e clicar nessa opção aqui de download. Ele vai baixar no seu computador. E aí depois disso, você vai precisar editar essa imagem aqui. É muito importante que você edite essa imagem antes de colocar no seu site, tá? Porque essas imagens aqui que a gente baixa no Flickr e em outros sites de bancos de imagens, são imagens que vêm num tamanho muito grande, com alta qualidade. Isso é muito bom, só que como são imagens grandes, elas vão pesar no seu site e vão deixar a sua página lenta. Então é muito importante que você faça a edição antes de colocar no seu site, tá? E para fazer a edição, você pode utilizar um programa chamado Fotopeia, pode utilizar o Photoshop e até mesmo o Canva para fazer a edição dessas fotos, tá? Eu vou utilizar aqui o Fotopeia, que ele tem alguns recursos aqui bem legais. E aí aqui, basicamente, você vai clicar em Novo Projeto, você vai colocar aqui o tamanho. O tamanho que eu estou utilizando para essa imagem de fundo é de 1920 por 1080. Você pode utilizar esse mesmo tamanho aqui sem problemas. Você pode vir aqui em tela, ó, e aqui já tem alguns tamanhos pré-definidos. Você pode selecionar aqui essa opção de Full HD e que o tamanho já vai vir certinho para você. É só você clicar aqui para criar e aí ele vai criar um arquivo com esse tamanho. Depois de criar esse arquivo, você vai voltar no seu computador,
e você vai selecionar a imagem que você quer editar. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa imagem, veja que o tamanho dela é bem grande, ó, 3 megas, essa aqui também é 5 megas, 6 megas, todas essas imagens aqui são de alta qualidade e por isso que elas são tão pesadas assim. E a gente não pode colocar uma imagem com esse tamanho aqui no nosso site, tá? Então a gente vai basicamente pegar a imagem aqui e arrastar aqui para o programa. Ele vai carregar aqui a imagem e é só você clicar aqui para inserir. Dá um OK aqui em cima e pronto, a imagem já está no arquivo e aí você vai poder fazer as edições. Para você modificar o tamanho dela, é só você vir aqui na opção de controle de transformação e que você vai arrastar esses pontinhos para conseguir posicionar ela aqui no seu arquivo, tá? E aí você pode posicionar da forma que você achar melhor. Isso aqui vai depender do tipo de imagem que você escolheu. Depois de posicionar ela, você vai dar um OK aqui em cima para confirmar. E pronto, pode deixar a imagem dessa forma aqui. Se você quiser, você pode aplicar alguns efeitos também. Você pode vir aqui na lateral, você vai encontrar essa quarta opção aqui que é uma bolinha e que você vai ter algumas opções para você modificar o brilho, modificar a exposição dessa imagem e assim por diante. Então você pode vir aqui, por exemplo, em brilho, que você pode editar o brilho, editar o contraste e fazer essas pequenas edições. E aí você pode explorar essas opções aqui de efeitos para você aplicar na sua imagem, tá? Depois de fazer isso aqui, é só você vir aqui em arquivo e aqui você vai clicar em exportar como JPEG. Aqui vai abrir essa opção aqui para você. Aqui você vai poder editar a qualidade que você quer para essa imagem e conforme você vai modificando essa qualidade aqui, o tamanho da imagem também vai ser modificado. Então se a gente colocar uma qualidade pequena, a imagem vai ficar menor, só que a imagem vai perder qualidade, né? Então eu recomendo que você coloque aqui mais ou menos 70%, 60% e toma cuidado para a imagem não ficar muito pesada. Fique de olho aqui para não passar de 150 KB ou 200 KB, para não ficar muito pesado no seu site. Então eu vou deixar aqui 75%, vai ficar com 100 KB, já está bem bacana. Vou deixar dessa forma aqui e é só você clicar aqui para salvar. E ele vai salvar aqui no seu computador, você pode colocar aqui o nome que você quiser, e depois é só clicar em salvar. E aí pronto, depois de fazer isso é só você clicar aqui na imagem e arrastar para cá, para inserir no seu WordPress. No meu caso eu vou utilizar essa imagem aqui que já estava no site, então eu vou clicar aqui para selecionar, e depois disso é só clicar aqui para inserir mídia. Aí vai aparecer aqui a imagem no fundo da nossa seção. E aqui embaixo a gente tem mais algumas opções para a gente mexer. A gente pode colocar aqui a posição como centralizado. Aqui em anexo eu vou deixar padrão mesmo. O repetir vou botar como não repetir. E o tamanho eu vou deixar como preenchimento completo para a imagem ocupar todo o espaço da seção. Então eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. E agora o que a gente pode fazer é colocar um efeito no fundo dessa seção. Aqui, por exemplo, eu coloquei esse efeito escuro aqui, onde a imagem fica um pouquinho transparente. E aí o resultado é que a gente consegue trazer mais atenção para o nosso texto. Isso aqui é opcional, tá? Você pode fazer esse mesmo efeito aqui, ou se você quiser, você pode colocar uma outra cor, tá? Isso aqui fica a sua escolha. Então, para fazer esse efeito aqui, a gente vai voltar aqui para o WordPress, vamos fechar aqui nessa aba de fundo e vamos vir aqui em sobreposição de fundo. E aqui a gente consegue editar o tipo de fundo, a gente consegue colocar uma cor por cima dessa imagem. Pode escolher a cor aqui que você quiser, pode modificar aqui também a transparência, deixar um pouco mais forte, um pouco mais claro, e aí vai da sua escolha, tá? Eu vou colocar aqui a opacidade bem forte e vou colocar aqui uma cor escura. E além disso eu também vou colocar um degradê. Vou colocar esse degradê aqui, a gente vai modificar essa cor, vou colocar aqui um pouquinho mais cinza, e aqui no ângulo a gente consegue modificar o ângulo desse degradê. Vou colocar aqui um pouquinho para cima, dessa forma aqui. E aí o que você pode fazer também é diminuir a opacidade de uma das pontas do degradê. Então se eu tirar aqui a opacidade, você vai ver que ele vai tirar aqui toda a cor que estava nesse canto. Estou diminuindo a opacidade desse canto ali específico. Então eu vou colocar aqui cinza e eu vou diminuir um pouquinho só essa opacidade. Aqui você também consegue regular a intensidade de uma das pontas do degradê, então você pode colocar um pouco mais forte ou aumentar o outro lado do degradê, e aí você pode ir regulando de acordo com as cores que você escolheu. Eu vou até deixar um pouquinho mais forte aqui também, ó. Vou aumentar aqui a opacidade. E agora o que a gente precisa fazer é modificar as cores aqui desse texto. Então eu vou clicar aqui no título, vou vir aqui em estilo, e aqui eu vou colocar uma cor mais clara. Aqui
Aqui na descrição a mesma coisa, eu vou colocar uma cor mais clara para que fique mais fácil das pessoas lerem esse texto aqui, porque senão fica muito escuro e a pessoa vai ficar com dificuldade. Então vamos deixar dessa forma aqui. E basicamente a nossa sessão inicial ela está pronta, né? Depois de fazer isso aqui, é só você clicar em atualizar para salvar todas as configurações. E agora o que a gente vai fazer é adicionar a seção do nosso menu. Para fazer isso a gente vai vir aqui para criar uma nova estrutura. Vamos clicar aqui nessa segunda opção. E aqui a gente vai colocar esse container aqui em cima. Então você vai clicar aqui nessa opção e arrastar aqui para cima. Dessa forma vai ficar no topo da sua página. E agora o que a gente vai fazer é colocar uma imagem para a gente colocar a nossa logo. É só você clicar e arrastar para cá. E aqui em escolher a imagem, você vai selecionar a imagem da sua biblioteca ou você vai pegar uma imagem do seu computador. É importante que a sua logo esteja com um fundo transparente para que ela seja inserida no site da forma correta, tá? Eu tenho aqui duas versões da logo, uma branca e uma preta. Eu vou selecionar aqui essa opção, eu vou deixar aqui a preta mesmo, mas eu vou modificar esse fundo aqui no meu menu, tá? Por enquanto eu vou deixar dessa forma e a gente vai modificar aqui o tamanho dessa logo. Vou colocar aqui o tamanho de 22 e você modifica esse tamanho aqui dependendo do tamanho da sua logo, tá? Pode ser que você precise colocar um número maior ou um número menor. Vou deixar desse jeito e aqui em conteúdo a gente consegue colocar o alinhamento para a esquerda. E agora o que a gente vai fazer é vir aqui em avançado e aqui em largura a gente vai colocar personalizar e aqui você coloca 50%, dessa forma aqui. Vou até aumentar um pouquinho para ele ficar desse jeito. E agora antes da gente continuar eu vou modificar a cor desse fundo, do fundo do menu. Eu vou clicar aqui no container, bem aqui no meio, e aqui em estilo você vai colocar o tipo de fundo. E aqui você pode colocar uma cor. Você pode deixar branco mesmo, mas no meu caso eu vou deixar aqui escuro para combinar com a seção inicial que a gente acabou de criar. Então vou colocar aqui preto, vou colocar aqui um degradê bem clarinho, dessa forma aqui. E agora eu vou modificar a cor dessa logo. Ao invés de colocar a versão com a cor preta, eu vou vir aqui e vou colocar a versão com a cor branca, para ele ficar dessa forma aqui. E aí para completar o nosso menu, a gente vai precisar colocar um menu de navegação para a pessoa escolher aqui as opções que ela quiser. Para isso a gente vai voltar aqui nas opções, vamos colocar aqui menu, vamos arrastar essa opção para cá e aí vai aparecer essas opções aqui para você. Se não estiver aparecendo nada aqui, você vai vir aqui nessa opção, ó, que está azul, menu screen, e você vai clicar, que aí ele vai abrir uma nova janela para você criar um menu para o seu site, tá? Aí você vai buscar por uma opção aqui que esteja escrito para você criar um novo menu. É só você clicar em cima, aí você vai colocar aqui, pode colocar o nome que você quiser, vou colocar aqui menu principal 3, e depois você clica aqui para criar o menu. Aí agora você vai escolher os itens que você quer que apareça nesse menu, ou melhor, as páginas que você quer que apareça nesse menu. Você pode selecionar as páginas que você já tem no seu WordPress, vai aparecer uma lista aqui das páginas, ou você pode colocar links personalizados. Aqui você pode colocar o link que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui o link do meu site mesmo, dessa forma aqui. Aí você pode colocar o link de uma página, o link de um formulário, o link do WhatsApp, pode colocar o link que você quiser. Eu vou colocar aqui o link do meu site só para ser um exemplo, tá? Vou deixar aqui ó, o texto do link sobre, vou clicar aqui para adicionar o menu, e aí a gente pode adicionar outros links aqui também, como por exemplo os serviços. Aí você pode colocar aqui uma página só sobre os serviços. Podemos colocar aqui um contato. Aí para completar eu também vou colocar aqui uma página de início, que geralmente a gente coloca no menu. Então vou deixar aqui. E aí se você quiser modificar a posição, é só você clicar e arrastar aqui para cima. Aí você pode posicionar aqui da forma que você achar melhor. Depois disso é só você clicar aqui para salvar o menu. E pronto, seu menu já está atualizado. Agora a gente pode voltar aqui no Elementor. E para aquele menu aparecer aqui para você, você vai ter que clicar aqui para atualizar. E aí você recarrega a sua página do Elementor, tá? Depois disso é só você clicar aqui novamente. E aí aqui em Select Menu, você vai selecionar o menu que você acabou de criar. Aí vai aparecer aqui para você, tá? Bom, depois disso a gente vai poder editar o posicionamento e as cores desse menu. Vamos editar o posicionamento vindo aqui em avançado. E aqui em largura a gente vai colocar personalizar. E você coloca aqui 50%, tá? Desse jeito. Depois a gente vai vir aqui em estilo. E aqui em top level, você vai vir aqui em alinhamento. E aqui você coloca para a direita, que ele vai ficar posicionado na direita da nossa página. Desse jeito aqui. Aí agora é só a gente editar a parte visual desse menu.
Para isso você vai vir aqui em tipografia. Aí aqui você pode colocar ou a tipografia do seu título ou a tipografia da sua descrição. No meu caso eu vou colocar a tipografia que eu estou utilizando no meu título, que é essa aqui, é a OpenSense. O tamanho você pode colocar 14 ou 15 também, é um tamanho bem bacana. Vou colocar aqui 14. E aí é só a gente editar as cores desse menu. Você pode vir aqui em cor do texto, e aí você seleciona a cor que você quiser. Eu vou deixar aqui a cor branca mesmo. E aqui em cor do fundo, você pode colocar uma outra cor, se você quiser. E se você não quiser utilizar nenhuma cor no fundo, você vai clicar aqui nessa barrinha e arrastar para cá, até o final. Ele não saiu aqui essa cor roxa, né? Para você tirar essa cor roxa, você vai vir aqui em Main Menu e Background Color. Você vai fazer a mesma configuração e vai retirar aqui, ó. Só você arrastar a barrinha para cá que ele vai tirar todo aquele fundo. E o menu ele já está praticamente criado. A gente pode criar mais um efeito aqui para quando a pessoa passa o mouse por cima. Então você pode vir aqui em Top Level Item. Aqui em Hover você vai colocar a cor que você quiser. E aí quando a pessoa passar o mouse por cima, vai acontecer esse efeito aqui, ó. Então você pode colocar qualquer outra cor aqui. E aí ele cria esse efeito aqui bem bacana. Eu vou colocar a mesma cor que eu usei aqui no botão, para ele ficar combinando com o restante da página. Vou só deixar um pouquinho mais claro. Vai ficar dessa forma aqui. E eu vou basicamente deixar desse jeito aqui. Se você quiser, você pode editar algumas outras configurações aqui. Mas basicamente, o nosso menu já está criado. E antes da gente passar para a próxima seção, a gente pode fazer mais uma pequena configuração, que é adicionar essa borda aqui embaixo do nosso menu. Para fazer isso, você vai vir aqui no menu, clica aqui no Container, e aqui em Estilo, você vai buscar por essa opção de borda. Aí aqui em Tipo de borda você vai colocar Sólido, vai desvincular esses valores, e vai colocar aqui um valor inferior bem pequenininho, pode colocar 1 ou 2. Vou deixar 2 aqui mesmo. E aqui em cor, você pode colocar a cor que você quiser. Ele vai ficar desse jeito aqui. Aí no meu caso, eu vou colocar a mesma cor que eu usei aqui no menu. Então eu vou vir aqui, ele não está copiando a cor, mas eu vou só pegar aqui rapidinho, clicando aqui, vindo aqui em Hover, vou copiar essa cor aqui, e aí aqui eu vou colocar a mesma cor que eu usei no menu. Ele vai ficar dessa forma. E aí você pode deixar um pouco mais fino, ou deixar no 2 mesmo, não tem problema. Eu vou deixar aqui no 1, que já fica com um efeito bem bacana. E praticamente o nosso menu ele já está criado, e agora a gente já pode passar para a próxima seção. E agora a gente vai continuar com a criação das próximas seções do site. E olha, eu estou te mostrando aqui como criar o site para a versão para computador, mas fica comigo até o final que eu vou te mostrar como que a gente vai adaptar essa página aqui para a versão para celular, tá? É muito importante a gente fazer essa configuração, então fica comigo até o final para pegar todo esse passo a passo. E agora eu vou dar uma acelerada aqui na explicação. Basicamente, as outras configurações que a gente for fazer, elas vão seguir mais ou menos a mesma linha de raciocínio, então a gente só vai continuar replicando para as próximas seções, tá? Então agora a gente vai criar essa seção aqui dos diferenciais. Essa seção aqui você vai aproveitar para colocar quais são os diferenciais da sua empresa, as vantagens do cliente contratar o seu serviço e coisas nesse sentido. Então aproveite esse espaço aqui para colocar as informações mais importantes sobre o seu negócio para chamar a atenção do seu cliente, tá? Então vamos criar essa seção aqui, é bem simples de fazer. Vamos voltar aqui para o Elementor e aqui você vai clicar nesse maisinho e você vai selecionar essa opção aqui para baixo. E aqui vamos adicionar um título. Vamos voltar aqui e arrastar para cá. Aqui você vai colocar o alinhamento centralizado e eu já vou copiar aqui esse texto para a gente colocar aqui no título. E agora é muito importante que você venha aqui em avançado e coloque aqui a largura personalizar. Você vai colocar em 100%, tá? Muito importante que você faça isso. Depois de colocar essa configuração, a gente vai voltar aqui e vamos buscar pela opção de ícone, que é essa opção aqui. Você vai clicar e arrastar para cá. Vai ficar dessa forma aqui. Eu já vou copiar aqui o texto para adiantar. E pronto, depois a gente edita o visual. Vamos primeiro criar a estrutura para depois modificar o visual da seção. Depois de fazer isso aqui, a gente vai vir aqui em avançado, vamos vir em largura, e aqui em personalizar, você vai colocar 25%, que a gente vai colocar 4 itens aqui. Então depois de fazer isso, você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em duplicar, vai duplicar novamente e duplicar novamente. Vai duplicar 4 vezes para ele ficar dessa forma aqui. Para a gente colocar os itens lado a lado, você vai vir aqui em Container,
E aqui você vai clicar na opção envolver. Ele não vai acontecer nada por enquanto, mas aí você vai colocar aqui a opção de horizontal, que ele vai ficar dessa forma aqui. Ele vai ficar com um item aqui embaixo, mas para resolver isso aqui, você vai vir aqui em espaço entre os elementos e vai colocar aqui zerado. Ó. Você deixa aqui zerado, que aí sim vai ficar com 4 itens certinho lado a lado. Aí agora sim a gente vai começar a editar o visual dessa seção. Vamos primeiro editar o espaçamento entre os elementos. Clica aqui no título e aqui em avançado você vai vir na opção de padding. Aí você vai desvincular esses valores e vai colocar aqui um valor maior pode colocar aqui 30, que ele vai ficar com esse espaçamento aqui entre o título e entre esses itens. Depois de fazer isso, você vai clicar novamente no container, vai vir em avançado, e aqui você vai colocar um padding, você vai desvincular os valores, e aí você vai vir aqui em superior, vai colocar 70, e aqui em inferior você vai colocar 70. Vamos deixar assim por enquanto, para ele criar esse espaçamento aqui da seção, tá? Agora o que a gente vai fazer é modificar o visual dos itens e também do título. Vamos clicar aqui no título, e aqui em estilo a gente vai fazer a mesma configuração que a gente fez aqui em cima. Vou modificar aqui a cor, eu vou colocar aqui a cor escura dessa vez, e aqui em tipografia eu vou colocar a mesma fonte que eu coloquei lá em cima, que é a OpenSense. Aí aqui no tamanho eu vou colocar 32, e o peso eu vou colocar aqui em negrito, que é mais ou menos o mesmo peso que eu coloquei aqui. Deixa eu só conferir. Aqui está como 700, está 700 também. Eu vou deixar dessa forma aqui, e agora eu já vou partir para editar os ícones. Para editar os ícones é bem simples também, é só você vir aqui em estilo, e aqui na cor primária você consegue editar a cor do ícone. Se você quiser modificar esse ícone aqui, é só você vir em conteúdo, e aqui você consegue editar. É só você clicar em cima, e aí você vai ter uma biblioteca cheia de itens para você escolher. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa malinha, aqui case. Aqui eu vou copiar o texto aqui também. Pronto, já coloquei aqui todos os ícones e todos os textos para adiantar aqui no vídeo. Então agora a gente só precisa editar as cores e os tamanhos do texto. Aqui, né, em ícone você consegue editar a cor do ícone. Eu vou colocar aqui a mesma cor que eu coloquei no botão. Vou colocar essa cor mais escura. Aqui eu vou diminuir o espaçamento e vou diminuir o tamanho do ícone. Eu vou colocar aqui 35. Deixar bem pequenininho mesmo. Se você quiser, você pode deixar maior, tá? Sem problemas. Aqui em conteúdo a gente consegue editar a tipografia do título e do texto. Eu vou colocar aqui a mesma tipografia que eu coloquei no título ali em cima. Vou clicar aqui em OpenSense. E aqui o tamanho eu vou colocar, acho que 26, 24 já é um tamanho bem bacana. Aqui em peso eu vou colocar negrito, para ele ficar bem parecido com o outro título. E aqui em cor eu vou colocar uma cor escura. Aqui eu vou editar o espaçamento entre o título e o texto. Aqui na descrição eu vou colocar as mesmas configurações que eu coloquei ali no texto. Então eu vou colocar Roboto. E aqui o tamanho eu vou colocar um tamanho um pouquinho menor. Vou deixar desse jeito aqui. E agora o que a gente precisa fazer é colocar um espaçamento, porque ele está muito colado aqui na borda, entre o item e outro. Então para fazer isso a gente vai clicar aqui, vamos vir em avançado. E aqui no padding a gente vai colocar 20 na esquerda e 20 na direita. E a gente vai replicar essa mesma configuração nos outros itens, tá? E para ficar mais fácil para você, é só você clicar aqui com o botão direito, copiar. Você vai clicar com o botão direito no outro item e vai clicar aqui em colar estilo. Dessa forma, o próprio elemento ele vai replicar as mesmas configurações nos outros elementos, tá? Assim fica bem mais rápido da gente configurar a nossa página. E essa seção aqui ela está praticamente pronta. Você pode ajeitar um pouquinho mais esse espaçamento aqui, mas basicamente já está configurado corretamente, tá? Depois de fazer essa configuração, clica aqui para atualizar, para salvar todas as configurações. Então agora bora continuar para a nossa próxima seção. E essa seção aqui é sobre os serviços. Aqui você vai colocar os seus serviços que você oferece na sua empresa. Eu coloquei aqui alguns exemplos só para você ter uma ideia. E a construção dessa seção aqui, ela segue a mesma lógica dessa seção aqui de cima. A gente basicamente vai colocar o título e as outras estruturas, tá? Então vamos voltar aqui para o Elementor. E aqui a gente vai criar uma nova estrutura. Vamos colocar aqui a setinha para baixo. E aqui a gente vai adicionar um título. Você pode até mesmo copiar aqui, ó. Clica aqui para copiar o título e clica aqui em colar. Ele já duplica aqui normalmente. Vamos copiar aqui esse texto. Já vamos colocar aqui para ficar certinho. Agora o que a gente vai fazer é buscar aqui pela opção de caixa de imagem, que é essa opção aqui, ó. Você pode colocar
imagem que ele já encontra aqui rapidinho. É só você clicar e arrastar para cá, ele vai aparecer aqui para você. Eu já vou colocar aqui o conteúdo. Vou colocar aqui esse texto também. E pronto. A gente vai colocar a imagem depois, mas vamos ajeitar aqui o posicionamento desse item. Vamos vir aqui em avançado, e aqui em largura você vai colocar personalizar. E aqui você vai colocar o tamanho de 32, que a gente vai dividir para 3 itens aqui. Depois de fazer isso, é só você clicar aqui para duplicar. Ele vai duplicar aqui para baixo. Aí agora é só você vir aqui no container e clica aqui para envolver. Ele não vai acontecer nada, é só você clicar aqui na setinha para a esquerda. E aí, dessa forma ele vai ficar certinho aqui pra gente, lado a lado. Aí agora é só a gente colocar as imagens aqui nesses itens. Então eu vou clicar aqui, vou vir aqui em escolher a imagem. E a imagem que eu estou escolhendo nesses itens tem esse tamanho aqui, ó, de 1024 por 768. Esse tamanho ele aparece aqui na opção do Fotopeia, aqui em tela. E aí você vai encontrar esse tamanho aqui, ó, 1024 por 768. É só você clicar em criar e você vai criar um arquivo com esse tamanho. Aí é só você fazer aquele mesmo processo. Acessa a pasta do seu computador, clica na imagem e arrasta para cá. Aí aqui você vai dar um OK na imagem, posiciona ela no lugar correto, da forma que você achar melhor. E depois disso vem aqui em arquivo, exportar como, JPEG, e aí você salva no seu computador. Aí depois disso é só você voltar aqui, clicar e arrastar para cá, que aí você vai inserir o arquivo no seu WordPress. Eu já tenho os arquivos aqui, então eu vou só clicar aqui para inserir e vou deixar dessa forma aqui mesmo. E já vou fazer a mesma coisa nos outros itens. Aqui eu coloquei essa imagem e eu vou selecionar ela aqui. Pronto, aí agora eu vou só colocar os textos para já ficar certinho aqui pra gente. Pronto, eu vou deixar dessa forma aqui. Aí agora é só a gente editar o estilo desses itens. Vamos clicar aqui. Você consegue editar o tamanho dessa imagem vindo aqui nessa opção. Vou colocar aqui o tamanho de 100%. Já tá bem bacana. E eu vou editar aqui o espaçamento, vou colocar aqui 5. O arredondamento você pode colocar se você quiser. Eu vou colocar aqui o tamanho de 10 de arredondamento, que ele fica com essa bordinha aqui, ó, fica bem legal. Vou deixar dessa forma. Aqui você pode colocar uma animação, para quando a pessoa passar o mouse. No meu caso eu não vou colocar. E já vou vir aqui para a parte do conteúdo, para a gente editar o tamanho e o estilo desses textos. Vou vir aqui em tipografia, eu vou colocar a mesma tipografia que eu estou usando nos títulos, vou colocar o Open Sans, e aqui o tamanho eu vou colocar o mesmo tamanho que eu coloquei aqui em cima, que é o tamanho de 24. Depois disso eu vou colocar aqui o negrito, e vou colocar uma cor escura no título. Depois de fazer isso eu vou editar a descrição. A fonte eu vou deixar Roboto mesmo e o tamanho eu vou colocar 14. Aí o que a gente pode fazer aqui também é editar esse espaçamento aqui, ó. Vou colocar aqui o espaçamento de 10 e ficar dessa forma. Vou até aumentar um pouquinho para ele ficar igual a esse aqui de cima. Vou deixar dessa forma aqui mesmo. E agora é só a gente replicar essas mesmas configurações nos outros itens. Então é só copiar e colar o estilo nas outras opções. Vou deixar dessa forma aqui. E aí, para ajeitar essa seção, para finalizar essa seção, a gente vai vir aqui no container novamente, vamos vir em avançado, e aqui no padding a gente vai colocar o mesmo tamanho que a gente colocou ali em cima. Vamos colocar 700, ou melhor, 70 no superior e 70 no inferior. Vai ficar com esse espaçamento aqui, já está bem bacana. Depois de fazer isso, é só você clicar aqui em atualizar para salvar todas as configurações. E bora para mais uma sessão aqui, e nessa sessão a gente vai colocar mais informações sobre como que a sua empresa pode ajudar o seu cliente, como que a sua empresa pode ajudar a empresa do seu cliente a vender mais, a crescer, a economizar nas finanças e assim por diante, tá? Então aqui você vai colocar informações do porquê que o seu cliente deve contratar o seu serviço. Aproveite esse espaço para colocar essas informações, para chamar ainda mais a atenção das pessoas e também explicar mais sobre como funciona o seu serviço e quais são as suas vantagens, tá? Tem até um errinho de português aqui, mas depois a gente conserta isso. E basicamente são essas as informações que a gente vai colocar nessa sessão. Essa sessão é bem tranquila de se fazer e a gente vai construir aqui mais uma estrutura. Vamos colocar aqui essa setinha. E aqui a gente não vai modificar nada. E vamos colocar aqui uma imagem. Eu vou arrastar para cá. Vou vir aqui e agora a gente vai colocar um container aqui, tá? Antes de colocar os outros elementos, a gente vai colocar um container.
Então você vai colocar aqui na lateral, e aí vai ficar esse bloco e a imagem ali do lado. Agora você vai vir aqui em título, vai colocar aqui dentro do container, vai colocar o texto aqui e também o botão, para ficar dessa forma aqui. E aí o conteúdo ele ficou aqui em cima, né? Para colocar centralizado, a gente vai vir aqui no container, nesse aqui pequenininho, e vamos vir aqui em justificar o conteúdo em centro, que ele vai ficar certinho aqui pra gente. Depois de fazer isso, a gente vai editar esse texto. Vamos clicar aqui no título, eu já vou colocar aqui o conteúdo. E aqui na descrição também. Copiar aqui e vou colar aqui embaixo. Aqui no botão, ele ficou com esse espaço aqui, ó. Eu vou deletar aqui essa linha. Tinha uma linha invisível aqui, agora tá certinho. Aí aqui no botão a gente vai colocar entre em contato. Vamos colocar aqui o símbolo do WhatsApp. E agora a gente precisa editar o visual do texto e desse botão. Vamos voltar aqui no título. E aqui em estilo a gente vai colocar uma cor escura. Na verdade a gente vai colocar um fundo aqui nessa seção. Então depois a gente vai modificar essa cor aqui também, tá? Vamos colocar aqui a tipografia em Open Sans. E você coloca a tipografia que você estava utilizando nas outras seções. Vou colocar aqui o tamanho de 32. E aqui no texto eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui cor escura. E aqui na tipografia eu vou deixar Roboto. E o tamanho é 16. Se eu não me engano era esse o tamanho que eu estava usando aqui em cima. Certinho. E aqui no botão eu vou copiar o estilo que já estava aqui. E eu vou colar aqui nesse botão. Desse jeito aqui. Aí agora vamos editar aqui o fundo dessa seção. Vamos vir aqui. E aqui em estilo a gente consegue editar a imagem do fundo. Vindo aqui em imagem. E aí você vai selecionar a imagem que você quiser. Tá? Aí você vai fazer aquela mesma configuração que eu já mostrei lá no início do vídeo. Só você pegar uma imagem, editar ela nesse tamanho aqui. E depois colocar aqui no WordPress. Eu já tenho essa imagem aqui, ó. Vou usar ela mesmo. Vou colocar essa imagem aqui mesmo. Vou clicar aqui para inserir. Ele vai ficar aqui no fundo. Aí a gente pode editar aqui o posicionamento. Vou colocar aqui o anexo padrão. Vou colocar não repetir e preenchimento completo para ocupar todo o espaço. Depois de fazer isso, vamos vir aqui em sobreposição de fundo. E a gente vai colocar esse efeito escuro aqui, ó, que vai deixar a imagem só com uma transparência bem de leve. Então a gente vai colocar aqui ó, o tipo de fundo. Vou colocar uma cor e vou aumentar aqui um pouquinho a opacidade. Para ele ficar bem forte aqui no fundo. Vou deixar dessa forma. E antes da gente passar para as próximas configurações, vou vir aqui em avançado e eu já vou editar o espaçamento dessa seção. Então aqui no padding eu vou colocar o superior em 70 pixels e aqui 70 também, para já ajeitar esse espaçamento aqui. Bom, agora a gente vai voltar aqui no título, vamos colocar aqui a cor branca e aqui a cor branca. Eu vou deixar dessa forma aqui e lembrando que todas as cores são opcionais, então você vai editando de acordo com as cores da sua marca, tá? Agora vamos colocar uma imagem aqui na lateral. Vou selecionar aqui a imagem e eu vou colocar essa imagem aqui. Essa imagem aqui ela tem o tamanho de 800 por 800, então se você quiser recortar uma imagem nesse tamanho, é só você voltar aqui no Fotopeia, vir aqui em arquivo e digitar aqui ó, 800 por 800. É só você colocar a sua imagem aqui e depois salvar o arquivo, tá? Bem simples. Aí agora é só a gente clicar aqui para selecionar e depois inserir a mídia. Ele vai aparecer aqui na lateral. E aí vamos editar aqui o arredondamento. Eu vou colocar aqui o arredondamento de 10. Ficou bem bacana. Se você quiser, você pode colocar uma sombra aqui também. Não vai aparecer tanto, mas você pode configurar a sombra aqui nessa opção. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Ali, ó. Tá uma sombra bem fraquinha. Mas se o seu fundo for claro, você pode colocar uma sombra como essa, tá? No meu caso eu não vou colocar, vou deixar sem sombra. E eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Pronto, e essa seção aqui já está praticamente finalizada. E eu quase me esqueci aqui de editar esse errinho aqui, ó. Pronto. Agora sim, agora a gente pode passar para a nossa próxima seção. A próxima seção é essa aqui dos depoimentos. E ela tem a mesma estrutura que a gente criou aqui em cima. Então vamos criar aqui novamente. Vou colocar aqui a setinha para baixo. E já vou copiar aqui esse título. Vou colar aqui. Lembrando que no final do vídeo eu vou te mostrar como que a gente vai fazer a configuração para editar essa página aqui para o celular, tá? Então continua comigo até o final
para a gente fazer essa configuração e deixar a sua página bem completa e com todas as configurações corretas, tá? Então vamos continuar aqui e agora a gente precisa colocar os depoimentos. Aqui você pode pesquisar pelo termo testimonials, tá? Geralmente ele aparece dessa forma aqui, ó, testimonial box. É só você clicar e arrastar para cá e aí vai aparecer aqui para você. Ele ficou com essa parte aqui azul, então eu vou só arrastar um item aqui para tirar. Pronto, agora a gente pode continuar com essa configuração aqui e a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Vamos vir aqui em avançado, vamos vir em largura e aqui em personalizar você vai colocar 32, desse jeito aqui. Depois disso, é só você clicar aqui para duplicar, duplica mais uma vez e agora vamos vir aqui em container principal. Você vai clicar aqui para envolver e depois você vai clicar aqui em horizontal. E vai ficar certinho dessa forma. E aí vamos aproveitar e vamos vir aqui em avançado. E aqui no padding você vai colocar o tamanho de 70 e 70. Desse jeito aqui. E agora é só a gente editar o conteúdo, a foto e também o estilo das letras, né? Vou pegar aqui o conteúdo. E é claro, é importante que você coloque aqui um depoimento verídico, tá? Não falsifique depoimentos. Que isso pode até prejudicar a credibilidade da sua empresa. Então coloque aqui depoimentos de pessoas que realmente provaram o seu produto e tudo mais. Então vou pegar aqui, aí você coloca a foto dos seus clientes, né? Pode ser nesse tamanho aqui bem pequenininho, 500 por 500. E a gente coloca aqui certinho. Desse jeito. Aí aqui você vai poder editar o nome do cliente. E aqui embaixo você pode colocar uma informação que seja relevante, como por exemplo o cargo ou a profissão daquele cliente. Pode colocar aqui a empresa também e informações nesse sentido, tá? Vou copiar aqui e vou replicar aqui nos outros clientes. Vou deixar dessa forma aqui. E agora a gente pode editar o estilo desses depoimentos. Vamos vir aqui em estilo. Aqui em background você pode editar. Eu vou deixar aqui cinza mesmo. Fica desse jeito aqui. Aqui você também consegue editar o espaçamento, se você quiser. Mas dessa forma aqui já tá legal. Vou deixar desse jeito mesmo. A única coisa que eu vou mudar é a cor. Vou colocar aqui um cinza mais escuro. E a tipografia. Vou deixar roboto, o tamanho eu vou deixar menor. Aqui em credenciais você consegue editar o espaçamento da imagem do cliente, né? Aqui na imagem você também consegue editar o espaçamento e o tamanho aqui, ó, da imagem. Vou deixar aqui esse tamanho mesmo. Aqui a gente não precisa modificar. E aqui em título eu vou colocar o título que eu estou usando nas seções, né? E eu vou colocar aqui o tamanho de 16. Vou colocar aqui um peso um pouquinho maior. E agora vamos vir aqui para o cargo. E vou colocar aqui um tamanho um pouquinho menor, desse jeito aqui. A gente pode até fazer o seguinte, aqui no título eu posso colocar a cor principal da página, que é o azul. Ele vai ficar desse jeito aqui, fica bem bacana. Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Agora é só a gente copiar e colar o estilo nos outros depoimentos. Vai ficar desse jeito aqui. E depois de fazer essas configurações aqui, não esquece de atualizar para salvar e não perder nenhuma configuração. Então vamos para a nossa penúltima seção, que é a seção de contato. Nessa seção aqui a gente vai fazer um convite para a pessoa entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas, conhecer mais sobre o serviço e contratar o seu serviço. Então é super importante que você coloque essa seção no seu site, tá? A gente vai criar ela aqui, é bem simples de fazer. Essa seção ela funciona mais ou menos igual a essa aqui de cima, que a gente já tinha criado, então é bem tranquilo de se fazer. E lembrando que eu peço que você fique até o final do vídeo para você ver a configuração completa de como que a gente vai adaptar essa página aqui para celular. Super importante que você faça essa configuração, porque a maioria das pessoas vão acessar a sua página pelo celular, beleza? Então o seu site precisa estar configurado da forma correta. Antes disso, vamos criar aqui essa seção. Vamos clicar aqui nessa setinha e aqui a gente vai colocar uma imagem e vamos colocar um container aqui na lateral, desse jeito aqui. Aí agora a gente vai vir aqui, vamos colocar um título, vamos colocar um texto e também vamos colocar um botão. Opa. Um botão aqui. Já vamos alinhar esse conteúdo vindo aqui no container e vamos colocar aqui centro, para ele ficar dessa forma aqui. E aí o que a gente pode fazer
é copiar esse mesmo texto que já estava ali em cima. Vou colar aqui, vou copiar aqui também e já vou colar aqui na descrição. Ele ficou branco assim, né? Mas a gente pode vir aqui em estilo e colocar uma cor escura. Fica dessa forma. O botão a mesma coisa, vou copiar aqui e vou colar aqui também. Aí aqui a gente pode colocar entre em contato e vamos colocar aqui o ícone do WhatsApp. Dessa forma. E aí eu já vou colocar o conteúdo aqui também. Vou colocar aqui em contato. E aqui eu vou colocar esse texto. Pronto. E aqui no exemplo eu coloquei a imagem para esse lado aqui, né? Aqui eu acabei invertendo. Para você inverter a posição, é só você clicar aqui no container e vir aqui ó, e clicar para outra setinha, que ele já vai inverter automaticamente, tá? Dessa forma fica mais fácil da gente editar. Bom, a próxima coisa que você pode fazer é vir aqui em avançado e editar esse espaçamento. A gente pode vir aqui em padding, desvincular os valores, e aqui a gente vai colocar superior de 70, superior e o inferior de 70 também. Ele cria esse espaçamento aqui. Vamos agora colocar um fundo nessa seção, vindo aqui em estilo, vindo aqui em tipo de fundo, e aqui você vai colocar uma imagem. Eu vou colocar a mesma imagem que já estava lá no topo da página, e eu vou colocar aqui a posição centralizada, não repetir, e preenchimento completo. E ao invés da gente colocar esse efeito escuro aqui, eu vou colocar um branco aqui no fundo. Então vou colocar aqui a sobreposição de fundo e vou colocar uma cor branca. Vou aumentar a opacidade e ele vai criar esse efeito aqui que fica muito bacana, que a imagem fica um pouquinho transparente. Então fica com um efeito bem legal. Agora vamos colocar aqui uma imagem, é só você clicar em cima, clicar em escolher. E aqui a gente vai selecionar essa imagem e ela está no mesmo tamanho da outra, tá? 800 por 800, bem tranquilo de se fazer. Vou clicar aqui para inserir e já vai inserir aqui no nosso site. E aí eu vou vir aqui em estilo e vou colocar o mesmo arredondamento que eu coloquei nessa imagem aqui em cima. Vim aqui, eu vou colocar 20. E dessa forma aqui já está ótimo. Essa seção aqui já está bem bacana. E aí se você quiser, você pode colocar uma sombra aqui bem fraquinho. Vindo aqui ó, em sombra de bloco. Você pode colocar aqui a posição 4 e 4. E aqui o borrar você pode colocar um 20 e diminuir um pouquinho essa sombra aqui, ó. Aqui você aumenta ou diminui a intensidade. Até colocar aqui 10 mesmo, que ele fica bem fraquinho. Fica com um visual bem bacana aqui na página. E a nossa seção está praticamente finalizada. E agora a gente vai criar o nosso rodapé para finalizar a nossa página. Vamos voltar. Aqui você vai criar essa estrutura com a setinha. Aqui você vai colocar uma imagem nessa lateral. Vamos colocar aqui a imagem com a cor escura. Eu vou vir aqui em avançado e aqui a gente vai colocar a largura de 50%, que ele vai ficar dessa forma aqui. A gente vai diminuir o tamanho dela. Vou colocar aqui 22. E no conteúdo a gente vai colocar o alinhamento para a esquerda, dessa forma aqui. Aí agora a gente vai colocar esses ícones de rede social. Para isso, é só você vir aqui em pesquisar widget, você pode colocar social, que vai aparecer aqui para você. Só clicar e arrastar, vou colocar aqui nesse cantinho. E aqui você vai escolher as redes sociais que você quer utilizar. Pode clicar aqui, e aí você escolhe as redes sociais que você tem da sua empresa. Pode colocar aqui, por exemplo, Instagram, já vai aparecer para você. Pode colocar também o YouTube. E, por exemplo, podemos colocar o WhatsApp, desse jeito aqui. E claro, não esquece de deixar aqui o link das suas redes sociais, tá? Então você vai ter que entrar no seu perfil e colocar o link bem aqui. Por exemplo, eu estou aqui com o meu perfil, é só copiar aqui o link, ó. Clica aqui para copiar, Ctrl C, e aí aqui você coloca Ctrl V, ou simplesmente clica com o botão direito e clica em colar. E vai aparecer o link aqui. E aí você vai fazer isso em todas as suas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, e assim por diante. Bom, e agora para a gente editar o visual desses botões aqui, é só vir em estilo, aqui você pode colocar a cor oficial, ou você pode colocar personalizar, que aí você escolhe as cores que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui a mesma cor que eu já estou utilizando na página, e aqui em cor secundária você está editando esse ícone aqui no meio.
Então geralmente eu coloco o branco, que aí fica com esse visual aqui bem bacana. Depois disso é só a gente vir aqui em tamanho. Vamos colocar aqui um tamanho bem pequenininho. Vou colocar aqui o tamanho de 18. Vai estar com um tamanho bem legal. Aqui em arredondamento você consegue colocar ele um pouco mais arredondado ou até mesmo um pouco mais quadradinho. E aí vai da sua escolha. Vou deixar aqui quadradinho só com a borda arredondada. E aí aqui em ícone, ao passar o mouse, você consegue editar a animação que acontece quando a pessoa passa o mouse em si. Bom, e além disso você também consegue editar o espaçamento desses ícones vindo aqui, ó, ícone e espaçamento. Podemos deixar dessa forma aqui. E agora é só vir aqui em avançado. E aqui você vai colocar a largura em personalizar. Você vai colocar aqui 50. Aí ele vai ficar dessa forma aqui. Aí é só você vir aqui, ó, em conteúdo, alinhamento, você coloca aqui para a direita, que ele vai ficar posicionado aqui no local correto. E depois disso a gente vai adicionar mais um container. Vou colocar essa setinha aqui para baixo e vamos adicionar esse texto aqui, ó, todos os direitos reservados. Só você clicar, arrastar o texto para cá e colar o conteúdo. Ou se você quiser, você pode colocar um outro texto aqui também, tá? Sem problemas. Aqui em estilo você vai colocar centralizado e a tipografia, a gente coloca bem pequenininho aqui também. Vou colocar aqui 13 e aqui no peso você pode colocar negrito. A cor do texto você pode deixar mais escuro. Ele vai ficar dessa forma aqui. E uma outra coisa que você pode fazer aqui também é adicionar essa borda aqui, ó, no rodapé. Para isso você vai vir aqui no container, vir em estilo, e aqui em borda você vai colocar o tipo de borda sólido, vai desvincular esses valores, aí você pode colocar um aqui, e a cor você vai colocar um cinza. Ele vai criar essa divisão aqui, ó. Essa cor vai depender da cor da sua página, tá? Então eu vou colocar aqui um cinza bem clarinho, para só ficar com esse efeito aqui no rodapé. E o nosso rodapé está praticamente finalizado. Agora a gente pode clicar aqui para atualizar e salvar as configurações. Então agora a gente vai editar essa página para o celular. Para fazer isso você vai vir aqui em modo responsivo e aqui você vai vir na opção de celular. E você vai ver que a página ela vai estar toda desconfigurada, mas não precisa se preocupar que a gente consegue resolver isso aqui bem rapidinho. Então vamos começar com o nosso menu. Para editar o menu você vai vir aqui na imagem, vai vir aqui em avançado e aqui você vai vir em largura e vai colocar porcentagem. Aí você vai colocar 50% e vai aumentar o tamanho dessa imagem aqui. Vou colocar aqui 70 e agora a gente vai editar esse menu aqui de baixo. Vai fazer a mesma coisa, vai vir em avançado, largura e aqui em porcentagem você vai colocar 50. Não vai ajeitar, né? Ele vai ficar aqui um embaixo do outro. Para resolver isso aqui você vai vir aqui no container e vai colocar aqui o espaço entre os elementos em 0. Ele ficar desse jeito aqui e vai ficar lado a lado. Agora a gente pode editar esse estilo aqui do menu rapidinho. Vamos vir aqui em estilo. E aqui em hambúrguer menu a gente vai editar esse visual dele. Você consegue colocar aqui uma cor de fundo, ó. Ou você pode retirar se você quiser. Também pode aumentar aqui o tamanho desse ícone. Eu vou deixar 18. E aqui eu não vou mexer. A gente também consegue editar as informações quando a pessoa clica, ó. Aqui ele aparece com essa cor roxa. Se você quiser modificar essas cores, é só vir aqui em item. E aqui você vai colocar a cor do texto. Geralmente a gente coloca branco. E aqui na cor de fundo, você pode selecionar a cor da sua marca. Eu vou colocar a mesma cor que já estava aqui na borda desse menu. Então eu vou voltar aqui, eu vou vir aqui com conta-gotas. E aí eu vou colocar aqui, ó, no menu. Pronto. Vou deixar essa mesma cor. E aí quando a pessoa clicar, vai ficar aqui certinho. E aí a gente já pode deixar dessa forma. Vamos deixar desse jeito e agora a gente já pode passar para a próxima seção. Aqui na próxima seção você vai clicar em cima do título, vai vir em avançado e aqui você vai colocar 100%. Aqui você vai voltar em conteúdo e vai colocar em alinhamento centralizado. No estilo você vai colocar a tipografia um pouquinho menor, tá? Importante que você coloque aqui menor. Eu vou colocar aqui pixels, ó. Se ele tiver em EM para você vai vir aqui e vai colocar em pixels. Aqui você consegue ajeitar. Vou colocar aqui o tamanho de 22. Vou fazer a mesma coisa aqui no texto. Vou vir aqui em largura, em porcentagem. Aqui você vai colocar 100% para ocupar todo o espaço. Depois disso você vai vir aqui em estilo, tipografia e vai colocar aqui um tamanho menor. Aqui 14.
eu vou colocar centralizado também, dessa forma aqui. Vou fazer a mesma coisa com o botão. Vim avançado, largura, personalizar. Vou colocar porcentagem e vou colocar aqui 100%. E esse botão eu vou colocar centralizado aqui no meio, dessa forma aqui. E a gente pode deixar essa seção dessa forma aqui, ou se você quiser ajeitar a posição desse texto, você pode vir aqui no container, vir em avançado, desvincula esses valores, e aqui no padding superior você coloca um valor alto, como por exemplo 150, que aí ele vai jogar as informações para baixo. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Só que veja que o texto ficou colado na borda, tá? Isso aqui não é legal. Então é importante que você venha aqui no padding, coloque aqui na direita 20 e na esquerda 20 também, para ele criar esse espaço aqui na borda da página, tá? Muito importante que você faça isso. E agora a gente já pode passar para a nossa próxima seção. Aqui a gente basicamente vai ajeitar o tamanho desse texto. Vou colocar aqui 28. E aqui a gente vai editar a largura de cada um dos itens. Então você vai clicar no primeiro item, vai vir em avançado, vai colocar aqui porcentagem e vai colocar 100%. Ele vai ocupar todo o espaço aqui. Aqui no item de baixo você vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui, colocar porcentagem e 100%. De baixo a mesma coisa. Porcentagem 100%. E nesse último aqui também vamos fazer isso. Bom, pronto, ele ficou dessa forma aqui. E aí ele ficou um pouquinho colado, né? Um embaixo do outro. E aí para ajeitar, é só você clicar no primeiro item, coloca aqui o inferior em 20. Até pode colocar 30 aqui. Aqui embaixo a mesma coisa. 30. E aí aqui embaixo não precisa editar. Pronto, já podemos deixar os itens dessa forma. Só que veja que as informações estão muito coladas na borda. Para ajeitar isso, vamos vir em container. E aqui no avançado a gente vai colocar o superior de 70 também, inferior de 70, direita 20 e esquerda 20, que ele vai criar esse espaçamento aqui na lateral, tá? Desse jeito aqui fica tudo certinho. E aí já está ótimo para a gente passar para a próxima seção. Aqui é a mesma coisa, você vai vir aqui no título, vai modificar o tamanho, vou colocar aqui 28. Se eu não me engano foi esse tamanho que eu coloquei, né? 28. E aqui embaixo é a mesma coisa. Vamos vir aqui, avançado, largura, vai colocar aqui porcentagem, coloca 100%. Aqui embaixo também, porcentagem e 100%. E no último, porcentagem 100%. Ele vai ficar certinho assim. E agora é só a gente editar esse espaçamento aqui na lateral. Vamos vir aqui no container, vir aqui no avançado, retirar isso aqui. Vamos colocar o superior de 70, inferior de 70, direita 20, esquerda 20. Desse jeito aqui. E já está ótimo. Se você quiser, você pode até aumentar o espaçamento entre um item e outro. Então você pode clicar aqui no primeiro, vir aqui no padding e colocar um espaçamento de 30. E aqui também é a mesma coisa. Que ele vai ficar com um espaçamento um pouquinho maior. E essa seção aqui já está ok, e a gente pode passar para outra. E aqui nessa próxima seção, o problema aqui é que a imagem está depois, né? O texto está antes, a imagem está depois. É interessante que a imagem esteja antes do texto. Então para resolver isso aqui, a gente vai vir em container, e aqui no layout, você vai escolher essa opção aqui, ó, para cima. E dessa forma a imagem vai ficar em cima do texto, tá? Dessa forma aqui. Vamos ajeitar o tamanho aqui do título. Eu vou colocar o mesmo tamanho que eu coloquei nos outros. E aqui nesse texto também. Vou colocar aqui o tamanho de 14. Dessa forma aqui. Aqui no botão eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar centralizado. Aqui no caso ele não ficou centralizado por causa da largura. Então eu vou vir aqui em avançado, largura, porcentagem e 100%. Aí sim ele vai ficar centralizado. Eu posso até colocar aqui justificado para ele ocupar todo o espaço. Eu vou até deixar aqui, vou deixar centralizado mesmo, e esse título eu vou deixar centralizado também. Vai ficar dessa forma aqui. E agora o que a gente precisa fazer é editar o espaçamento da borda. Então vamos vir aqui no container, vir aqui em avançado, desvincular os valores, vamos colocar superior 70, inferior 70, aqui 20 e 20. Vai ficar certinho, igual às outras seções. E vamos partir para a próxima, e aqui vai funcionar da mesma forma. Clica aqui no título, coloca aqui tipografia, no tamanho 28. Aqui a gente vai clicar no depoimento, vamos vir em avançado, aqui porcentagem, vamos colocar 100%.
porcentagem, 100%. E aqui também é a mesma coisa. Pronto, aqui já está ok, o tamanho aqui já está bem legal, então eu não vou modificar o tamanho dos depoimentos. Eu vou editar apenas a borda. Então vou vir aqui no container, avançado, vou colocar superior 70, inferior 70, direita 20, esquerda 20. Desse jeito aqui. E aqui nós temos a nossa última seção. Vou clicar aqui no container. E aí aqui é aquele mesmo problema, a imagem está depois do texto, então a gente só precisa inverter. Vamos clicar aqui, ó, nessa setinha, e aí a imagem já está na posição correta. Vamos colocar aqui o texto no tamanho 28 e centralizado. Aqui também a gente pode diminuir um pouquinho. E aqui o botão é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui a largura de 100% para ele ocupar todo esse espaço. E vou colocar aqui centralizado, desse jeito aqui. Vamos só ajeitar aqui a borda desse conteúdo, vindo aqui no container, avançado. Retira aqui o padding e vamos colocar aqui 70, 70, 20 e 20. Vai ficar certinho. E a nossa última seção é o rodapé, onde a gente vai fazer aquela mesma configuração que a gente fez lá no menu. A única diferença é que aqui eu vou colocar a largura da imagem em 100%, para essa imagem ficar no meio do rodapé. E a gente vai aumentar um pouquinho ela aqui, ó. Desse jeito aqui. E aqui os ícones a mesma coisa. Vamos colocar aqui a largura em 100%. E vamos colocar o conteúdo centralizado. A gente pode até criar um espaçamento aqui um pouquinho maior. Esse textinho aqui embaixo a gente não precisa finalizar, então podemos deixar dessa forma aqui. E claro, depois de fazer essas configurações, é muito importante que você verifique a página no celular para ver se todas as configurações foram feitas corretamente, para ver se não precisa ter mais nenhum ajuste. Então é importante você vir aqui, atualizar, salvar as alterações, checar no seu celular e caso tenha algum problema, você volta aqui novamente, confere e edita novamente a informação e depois atualiza e vá testando no seu celular para ver se não tem nenhum problema, tá? Fica essa dica para você. E depois de fazer todas essas configurações, é só você clicar aqui nesse olhinho para ver a sua página pronta, tá? E o link da sua página é esse aqui, ó, esse aqui de cima, beleza? Você pode retirar aqui esse ponto de interrogação, o preview, você pode apagar tudo isso aqui. E o link que você vai utilizar para divulgar essa página é esse aqui de cima, ó. É só você copiar e divulgar nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e nos seus anúncios. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo. E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, e a gente vai tentar te ajudar da melhor forma possível. E se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de deixar um like para apoiar o nosso trabalho, e também se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui, e eu te vejo no nosso próximo vídeo.